A mediunidade sensível não se define apenas pela capacidade de perceber consciências espirituais, mas pela ampliação geral do campo perceptivo humano. O médium sensível não vive apenas em contato com o invisível. Ele vive exposto a um excesso de estímulos, tanto do mundo material quanto dos planos sutis. A dificuldade central não está em perceber, mas em organizar o que é percebido. Por isso, compreender a diferença e a interação entre estímulos visíveis e invisíveis é fundamental para qualquer abordagem madura da mediunidade. Estímulos visíveis, o peso do mundo humano. Os estímulos visíveis são aqueles que pertencem ao plano físico e social, acessíveis a todos, mas processados de forma mais intensa pelo médium sensível. Isso ocorre porque sua estrutura psíquica possui menor filtragem e maior permeabilidade emocional. Entre esses estímulos estão emoções expressas ou reprimidas nas pessoas ao redor, tensões interpessoais, mesmo quando não verbalizadas, ambientes com grande carga emocional, como hospitais, velórios, locais de conflito ou aglomerações, sons, luzes, movimentação excessiva e estímulos sensoriais intensos, incoerências entre discurso e intenção percebidas intuitivamente. Enquanto a maioria das pessoas percebe esses fatores de forma superficial ou seletiva, o médium sensível absorve o conjunto. Ele não apenas observa o ambiente, ele é afetado por ele. Seu corpo e seu campo emocional funcionam como uma antena sem regulador fino. Essa hiperpercepção gera, no cotidiano, sintomas comuns: cansaço sem causa física aparente, necessidade frequente de isolamento ou silêncio, irritabilidade após contato social prolongado, sensação de peso ao entrar em determinados ambientes e dificuldade em ambientes muito estimulantes. Esses efeitos não são, em si, espirituais. São o resultado de uma sensibilidade humana ampliada que antecede qualquer manifestação mediúnica clássica. Estímulos invisíveis. O campo psíquico e sutil. Os estímulos invisíveis pertencem a camadas mais sutis da experiência, nem sempre reconhecidas pela consciência racional. Podemos dividi-los em 3 níveis principais. O campo psíquico coletivo. O médium sensível capta conteúdos do inconsciente coletivo e dos campos emocionais compartilhados. Isso inclui, por exemplo, emoções reprimidas em grupos e famílias, estados de medo, culpa, raiva ou tristeza que não encontram expressão consciente, arquétipos ativados no ambiente, como autoridade, abandono, sacrifício ou poder, além de símbolos que emergem em sonhos, imagens internas ou impulsos súbitos. Essas percepções não vêm acompanhadas de explicação racional. Elas surgem, como sensações, imagens, pressentimentos ou até alterações de humor. Muitas vezes, o médium nem sabe de onde vem o que sente, apenas sente. Sem compreensão, isso acaba gerando uma confusão entre o que é próprio e o que é absorvido. As formas pensamento e campos energéticos. Bem, outro nível invisível são essas formas pensamento, e os campos energéticos que são gerados por emoções intensas e repetitivas. Ambientes marcados por sofrimento, vícios, violência ou até fanatismo acumulam registros sutis que permanecem ativos. O médium sensível pode reagir a esses campos com sensações físicas localizadas, como pressão frio ou até calor. Também pode experimentar alterações súbitas de humor, pensamentos que não parecem próprios, ou até um desconforto imediato em certos locais. Isso tudo, muitas vezes, acontece de maneira inesperada,
Esses campos não são necessariamente entidades espirituais. Na verdade, são resíduos psíquico-energéticos, que muitas vezes acabam sendo confundidos com obsessão, o que é bem comum, aliás. Por fim, existem os estímulos espirituais propriamente ditos, a presença e a influência de consciências desencarnadas. Isso sim caracteriza a influência espiritual direta, que é um fenômeno um pouco diferente dos anteriores. O médium sensível, por sua abertura natural, torna-se mais acessível a esse contato. Essa influência pode se manifestar como, por exemplo, emoções que não correspondem à situação presente, pensamentos recorrentes ou intrusivos, sensações de companhia, pressão ou aproximação, e também mudanças bruscas de estado interno. Entretanto, é essencial compreender que nem toda sensação invisível é espiritual, e nem toda influência espiritual é negativa. O erro está na interpretação automática. O maior sofrimento do médium sensível surge quando esses estímulos se misturam sem discriminação. Emoção pessoal, conteúdo psíquico coletivo e influência espiritual podem chegar simultaneamente, formando um bloco indistinto de sensação. Isso explica por que muitos médiuns vivem, raiva desproporcional, tristeza súbita, ansiedade sem causa clara, aquela sensação de não pertencimento e, claro, uma dúvida constante sobre si mesmos. Sem integração, o médium tenta explicar tudo de uma única forma, ou espiritualizando excessivamente, ou negando completamente a dimensão sutil. Ambos os caminhos geram desequilíbrio. A função da consciência integrada, é fundamental entender que a mediunidade madura não busca reduzir a sensibilidade, mas sim organizar a percepção. Integrar significa aprender a distinguir, o que é meu, o que é do outro, o que é do ambiente e também o que é espiritual. Essa distinção, não acontece por repressão, mas sim por presença consciente, ética interna e uma estrutura emocional sólida. O médium integrado não é aquele que sente mais, mas aquele que se mantém inteiro apesar do que sente. Sentir não é o fim. A exposição aos estímulos visíveis e invisíveis não é uma falha do médium sensível, mas uma característica estrutural. Contudo, sem amadurecimento, essa abertura se transforma em peso. A mediunidade, neste novo ciclo, exige mais do que percepção, exige responsabilidade, discernimento e integração profunda do humano. Sentir é apenas o início, integrar é o verdadeiro trabalho.